Paz e graça a todos. Este é um estudo resposta ao irmão Iberaci Araújo. Ele pediu para nós fazermos um vídeo falando da última profecia, né? Da última semana da profecia das 70 semanas. Ok? Então, com muito carinho, nós vamos estar falando sobre este assunto hoje. Antes de iniciar o estudo, gostaria apenas de falar com vocês que, se vocês tiverem vontade de participar, aqui nós temos no final aqui desta aba aqui sobre, vocês podem vir aqui, olha, aí tem o Instagram, tem o Telegram e tem o grupo do WhatsApp, tá? Depois eu vou ver se eu consigo consertar aqui para ficar escrito certinho. Aqui é Telegram, aqui é Instagram e aqui é o grupo do WhatsApp. Vocês podem entrar lá no grupo e lá no grupo vocês podem também mandar pergunta, né? Talvez vocês tenham dificuldade de escrever qual que é a pergunta que vocês têm. Vocês podem mandar o áudio lá no grupo, lá perguntando, e aí eu posso estar fazendo um vídeo resposta, ou até mesmo eu posso estar respondendo lá por áudio mesmo no grupo. Então, a gente pode usar essa ferramenta aqui para ficar mais fácil a nossa comunicação aí. Quem quiser, né, perguntar alguma coisa para mim ou comentar alguma coisa sobre o vídeo, né, e discutir alguma coisa que talvez concordou, que não concordou, ok? Está à disposição o grupo para isso. E hoje então nós vamos falar sobre as 70 semanas, né? Claro que eu vou ainda preparar esse estudo das 70 semanas com mais dedicação. Quando nós chegarmos na profecia do profeta Daniel, nós vamos, digamos assim, destrinchar, né, todos esses detalhes envolvendo essas profecias que são muito importantes para nós. Já temos alguns vídeos aí no canal que faz referência a elas, e vamos até ainda fazer sobre as feras, né, de Daniel, que a prioridade é sobre as feras e sobre a estátua. Nós já temos vídeo aí no canal, né, falando sobre isso. Mas por que não falar um pouquinho rapidamente sobre isso, né? Também estou devendo um vídeo para uma irmã falando sobre Lázaro, né? O rico Lázaro. Daí esse aí vai demorar um pouquinho mais porque eu preciso entrar no assunto da morte, da ressurreição, né? Da alma imortal, o mortal, vamos dizer assim. Então é um assunto muito complexo para simplesmente lançar um vídeo, né? Falando sobre, explicando aquela parábola ali de Jesus tão profunda. Mas não esqueci, tá? Tá guardado a pergunta. Tem outras perguntas também que eu vou, com o tempo, né, a gente vai respondendo. Também a gente vai fazendo os estudos, né? A gente está fazendo das séries aí. Vamos lá, então. Vamos na nossa Bíblia, tá? Também, em homenagem ao irmão aqui, olha, ele falou que está usando a Bíblia, a mensagem, né, num dos comentários dele aí. Então vamos colocar aqui, né, a Bíblia, a mensagem. Bíblia, a mensagem. Vamos ver se a gente acha ela aqui. Ó, Bíblia, a mensagem. Ok? Você falou outras também, né? King James, mas eu vou deixar essas aí, tá? Mensagem, ARA, TNM, para nós fazermos aqui o estudo. Ok? Vamos lá. O capítulo em questão é o capítulo 9, né, do livro de Daniel. O contexto, Daniel estava orando por suas obras e pelas obras do teu povo, né, do povo de Daniel, os israelitas. Daniel estava em exílio neste momento, ou seja, Israel estava em exílio. Eles estavam cumprindo profecias, tanto Isaías como Jeremias tinha descrito, por causa da desobediência que a nação tinha cometido contra Deus. E aí, Daniel, nesse exílio, ele era um homem importante, né? Ele trabalhava na corte e ele teve acesso, né, a algumas visões que ele escreveu e deixou para nós escrito. Aqui no capítulo 9, ele recebe a visita de um anjo, que é um anjo muito especial, né? Como nós podemos perceber, quando ele estava orando sobre
as desolações de Jerusalém, sobre a culpa de Jerusalém, aí apareceu, né, a Daniel, no meio da oração, o anjo Gabriel. E é interessante que isso não é por um motivo qualquer, tá, gente? Quando o anjo Gabriel apareceu para Daniel, como nós podemos ver aqui, ó, Gabriel, o ser semelhante a um homem, aquele que eu tinha visto numa visão anterior. Então, Gabriel, ele aparece para Daniel, né? E ele é mencionado na Bíblia pouquíssimas vezes. Na verdade, no livro de Daniel e também quando ele vai falar com Maria. Maria, mãe de Yeshua, né? De Jesus. Isso não é uma mera coincidência, tá? O mesmo Gabriel que levou a mensagem para Daniel sobre algo que aconteceria no fim dos tempos, né? Do ponto de vista de Daniel até o ponto de vista do Mashiach e até do nosso ponto de vista. E depois o próprio Gabriel foi usado para levar essa mensagem a Maria, falando sobre o Salvador da humanidade, nosso Senhor Jesus, Yeshua. Então essa mensagem estava correlacionada, né, com o Salvador. Então o próprio anjo Gabriel, que é um dos 4, né, arcanjos, de acordo com o livro de Hanor, que fica perante a pessoa de Adonai, né? Ele veio para trazer essa mensagem para Daniel. Então, o contexto aqui vocês já entenderam. Veja o que ele fala para Daniel. Ele se pôs diante de mim. Estou lendo aqui na mensagem. Mensagem, como vocês estão vendo. Bem aqui, tá? Ele se pôs diante de mim e disse: Daniel, vim esclarecer as coisas. Assim que você começou a sua oração, a resposta foi dada. Então, este anjo aqui, olha, Gabriel, ele fica do lado da pessoa de Adonai, né? A Bíblia fala que tem 4 arcanjos, né, poderosos que vigiam sobre Adonai. E ele estava bem do lado de Adonai quando Adonai começa a prestar atenção, né? O nosso pai começa a prestar atenção na oração de Daniel, que era exatamente no horário do sacrifício da tardinha, mas não tinha como mais fazer o sacrifício da tardinha porque o povo estava em exílio. Mas Daniel fazia esse sacrifício por meio de oração, né? Súplicas. E daí o anjo que estava do lado de Adonai, né? Um deles, foi imediatamente enviado a responder a Daniel sobre aquela oração que ele estava fazendo. Se você quiser, depois, você pode ler o capítulo 9, do versículo 1 até o 22, para você entender o assunto que estava sendo falado ali. Nós não vamos fazer isso aqui, porque senão o estudo vai ficar muito grande, tá? O estudo vai ficar muito grande se nós formos ver o que Daniel estava falando. É importante saber o contexto, mas a gente não vai poder trazer aqui o contexto como nós sempre fazemos nos nossos vídeos, né, de forma detalhada. Porque o que eu já vou falar aqui já vai ser muito grande, né? Então é preciso, já vocês em casa, né, lerem, pararem o vídeo aí, né, se vocês quiserem, ou depois do estudo vocês fazerem a leitura, para vocês verem a conexão, entende? Mas eu recomendo que vocês leiam o capítulo 9, do 1 ao 22, pelo menos assim, um pouco de tempo depois do estudo, para que vocês não percam essas informações, né, do que eu vou falar aqui e do contexto. E aí ele colocou, né, Daniel sobre ele, né, na frente dele, e ele diz: agora estou aqui para entregá-la. Entregar o quê? A resposta que Adonai deu para ele, certo? Você é muito amado. Então, uma coisa que Daniel ele recebe ali é um elogio, né, de um dos 4 seres que ficam próximos, né, do Eterno, dos 4 grandes anjos, né, os arcanjos, né, como o livro de Hanor fala, que Gabriel é um deles, né. A Bíblia fala também de Miguel, né, e o livro de Enoque fala de outros, né, como Uriel e outros. Por isso o quê?
pelo fato de você ser amado, você vai receber esta informação. Entende? Você é muito amado. Ele falou isso. Você é muito amado. Deus amava Daniel, ama Daniel, né? Para Deus, Daniel não morreu. Deus é Deus de vivos. Por isso, ouça com cuidado para entender o significado da revelação. Então, se Daniel, que estava recebendo a resposta do anjo, tinha que ouvir com cuidado, a provocação que eu faço aqui para vocês é esta, né? E nós, que nós estamos sabendo dessa profecia por intermédio de Daniel, será que o anjo também ele não está querendo dizer isso para nós? Olha, você quer aprender sobre isso? Quer aprender sobre as coisas do eterno? As coisas grandiosas que irão acontecer com o seu povo, com a cidade do seu povo e com o Salvador de tudo? Preste bastante atenção. Então, este conselho que o anjo dá para Daniel aqui, eu estendo a vocês, meus queridos. Preste bastante atenção nas coisas que serão faladas neste estudo. Depois pegue a Bíblia e lê o capítulo 9 de Daniel, com oração, com o Espírito Santo, no nome do Mashiach, para que Deus possa revelar a você. Porque esse estudo aqui, claro que ele vai ser limitado, ele não vai ter todas as respostas, pois é um capítulo extremamente enigmático, né? Então, se eu falar para vocês que eu vou trazer todas as respostas deste capítulo de Daniel, eu estou mentindo, não tem homem no mundo capaz de fazer isso. Não existe, por quê? Porque são coisas que ainda estão seladas e vão se revelando aos poucos. Mas a gente tem que sempre estar reestudando. Estuda, reestuda, lê, observa o cenário mundial, estuda de novo. Então, o que eu quero fazer aqui é atiçar a curiosidade de vocês sobre este assunto. E, como eu sempre faço nos meus estudos, trazer possibilidades, ok? Não sou o dono da verdade, mas vou trazer possibilidades do que eu já estudei sobre a forma que eu vejo o texto, ok? Vocês podem concordar, discordar, né? Ninguém é dono da verdade, ninguém deve ser punido por isso. O nosso intento aqui, né, é atiçar vocês a ter fome das coisas espirituais. Então vamos lá. Ele fala assim para Daniel, o anjo Gabriel: 70 semanas estão decretadas para seu povo. Primeira coisa que eu quero que você tenha aqui em mente é o seguinte: 70 semanas estão decretadas. Deus ele decreta 70 semanas. Só que aqui no texto, em nenhum lugar fala que essas 70 semanas são corridas. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Tipo, ela inicia aqui e termina aqui. Não. Só fala quando ela começa. Quando ela termina, fala que é no fim. Algumas denominações religiosas ensinam que essas 70 semanas terminaram no ano 36 da Era Comum, com o apedrejamento de Estevão e a conversão do Cornélio Gentil por meio de Pedro, o apóstolo. Só que esta visão ela tem um problema sério, porque a descrição do texto de Daniel sobre as 70 semanas envolve assuntos que não aconteceram em 36 Era Comum. Outro problema também, que eu já vou trazer à tona de vocês. Qualquer calendário que você pegue hoje, qualquer que seja, você vai ter um problema de defasagem. Simplesmente por quê? Porque Jesus Cristo não nasceu no ano zero. Simplesmente porque não existiu o ano zero. Alguns estudiosos têm dito que Jesus Cristo nasceu no ano 4, antes da Era Comum. Então, podemos ter aí uma diferença de 4 a 20 anos de diferença entre o calendário atual e todos os calendários. Porque uma coisa que vocês têm que entender é que não existia um calendário oficial, entendeu? Mesmo você pegando a Bíblia e fazendo aquela contagem de trás para frente, não tem como você ter precisão exata sobre isto, sobre esses acontecimentos. Mas existe alguns fatos, né, que são bem consolidados. Tipo, no ano 70 Era Comum, Jerusalém foi destruída, ok? Que é um marco importante ao olharmos para a profecia, porque a profecia fala sobre isto. Daí, quando você olha para isto, você vai perceber que
as 70 semanas não estão corridas. Ela não se inicia num período, quando sai o decreto da construção de Jerusalém, reconstrução, e termina no ano 36. Não pode ter acontecido isso. Porque o período das 70 semanas, que eu quero que vocês entendam, vai abranger um período de tempo. Não significa que 70 semanas são exatamente aquele período exato ali de 70 vezes 7. Ok? 7 porque são 7 dias, né? Então não tem como a gente partir por esse pressuposto ao analisar essa profecia de Daniel. Simplesmente porque, pela narração do próprio anjo, ela incluir coisas que aconteceram depois do ano 36. Eu vou mostrar para vocês aqui claramente isso. E a forma que o anjo também apresenta o assunto, a gente percebe claramente quando um tempo tem conexão com o outro e quando um tempo já não tem conexão. É basicamente apresentado 3 períodos aqui nesses 70 anos. Primeira semana de 7 anos, né? 7 semanas, depois 62 semanas e depois a última semana. É basicamente essa divisão, né? Fica mais ou menos assim: 7 mais 62 mais uma. Quando o anjo, né, fala sobre um dos eventos, ele junta essas 2 semanas. Só que essa outra semana ele não junta. Inclusive, os eventos dessa última semana, ela está totalmente fora dos eventos de Jerusalém. Eu vou mostrar para vocês isso. Vamos lá. 70 semanas estão decretadas sobre o seu povo e a sua cidade. Então vamos lá, vamos esclarecer outra coisa aqui. Seu povo, quem? Judeus. Está falando de judeus. Daniel estava orando, pelo contexto, pelos judeus que estavam em Babilônia. Então, por mais que a gente espiritualiza, né, e fala que este povo aqui é a igreja, o contexto imediato da profecia diz que não. Tá? Tudo bem que talvez você possa achar uma aplicação, né, para o povo de Daniel sendo a igreja de Cristo. Ok? Tudo bem? Pode sim. Descendente de Abraão também. Mas no contexto imediato aqui, se nós analisarmos o que está acontecendo com a oração de Daniel, Daniel está falando o quê? Falando sobre o seu povo que está no cativeiro. Qual que era o anseio de Daniel? O anseio de Daniel era ver o povo voltar para Jerusalém e que o templo fosse reconstruído. Tanto é que ele estava fazendo uma oração exatamente no momento que era oferecido o sacrifício da tardinha e da noitinha, né? Da tardinha do virar da noite. Por que ele escolheu exatamente aquela hora? Porque ele estava fazendo trabalho sacerdotal em Babilônia, olhando em direção a Jerusalém. Então, o interesse de Daniel era Jerusalém, era os judeus, era o retorno do povo judeu. Por isso, seu povo e sua cidade. Um problema sério que acontece no meio cristão é descaracterizar essa característica. Olha só, descaracterizar essa característica. Até interessante que eu falei aqui, né? Pleonasmo. Mas descaracterizar essa particularidade da profecia bíblica sobre os judeus e sobre a cidade santa, Jerusalém. Eu fico vendo pessoas falando hoje, né, que a Jerusalém que a Bíblia se refere é a igreja, né? Não, gente, Jerusalém é a cidade santa, é a cidade de Davi, né? É a cidade do Messias, onde o Messias vai reinar, onde o Messias vai se assentar no seu trono, que herdou de Davi. Então é sobre isso que ele está falando. É claro que a igreja também estará entre os filhos de Israel. Só que no primeiro momento aqui, para responder a Daniel, ele está falando do povo judeu, ok? Entenda isso. O que acontece? Como forma de conter a rebelião, que rebelião? Dar fim ao pecado, que pecado? Arrancar o crime pela raiz, que crime? Estabelecer justiça, que justiça? Para sempre ainda, né? Cumprir a profecia, que profecia?
ungir o lugar santíssimo. Que lugar santíssimo? Vamos ler na outra versão aqui, só para ficar mais fácil, né? Essa versão mensagem de linguagem de hoje. Então vamos lá. 70 semanas foram determinadas para seu povo e para a sua cidade santa, a fim de terminar a transgressão, acabar com o pecado, fazer expiação do erro, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Aqui nessa versão aqui, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua cidade santa, a sua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Bom, vamos a cada item desse aqui. Então, as 70 semanas é um período, né, que irá acontecer coisas, ok? Vamos lá. Vou trazer aqui só uma folha em branco aqui para a gente desenhar. Parece que deu certo, né? Não deu certo. Vou aqui mesmo, pelo tablet. Pronto. Veja que aqui está falando que falava eu quando, né? No sacrifício da tarde, foi o que eu falei com vocês, né? Então vamos lá. Vamos pegar aqui essa aqui que está mais limpo, né, o texto. 22 de novo, só para a gente ir elaborando aqui. Então vamos lá. Então quando se iniciava essas 70 semanas, vamos colocar aqui um ponto inicial. Até no período de terminar, início, e o fim, né? O início, o anjo diz quando é. Desde a saída da ordem para restaurar. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Bom, existem alguns problemas com relação a datas, entende? Então eu não vou colocar aqui exatamente a data não. Existe divergência sobre esse assunto. Então, digamos que um período, né? Vamos entrar aqui nessa questão da data nesse estudo, um dia nós vamos entrar, mas nesse não. Digamos aqui que teve então esse início, né? A Jerusalém, que estava cativa, o rei de Babilônia perdeu a guerra, né? Os persas dominaram Babilônia, e aí houve um decreto, né, para os judeus voltarem, retornarem para sua casa e reconstruírem a cidade, ok? Isso aconteceu, foi história. Apesar de ter algumas confusões com relação às datas, isso aconteceu. Então foi algum período nos tempos, né, próximos ali de Neemias e Esdras, ok? Também dos tempos ali do sumo sacerdote Josué, né, e Zorobabel, governador. Então, essa que é o ponto que nós vamos pensar, ok? Então esse foi o início. Então, aí teria nesse período o quê? 7 semanas. Então haveria 7 semanas. Aí, ó, e 62. Então, 7 semanas e
né? Ou seja, mais 62. Então esse período aqui ele está bem descrito. Se você somar aqui essas 7 mais essa 62, né? Vai dar 69 semanas. 69 semanas. Ok? Então esse período aqui, ele é descrito. Olha só o que ele fala, ó. O que acontece nesse período? As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Bom, isso é contexto de Esdras, né? Aí, ó, Esdras. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ok? Então Esdras chama o povo para ir lá para a obra. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reino de Dario, o rei persa. Tá vendo? Então no período persa aí, cessou a construção. Aqui, ó, acabou-se a casa no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado de Dario. Então, se vocês pegarem todas as referências aqui, vocês vão ver, né, tudo que eu falei com vocês. Neemias, Esdras, vai estar falando tudo sobre isso aí, que é o período do início aqui. Então, durou um tempo, né, a construção, eles reconstruíram a Jerusalém que estava devastada, muitos judeus voltaram para casa. Só que, o que acontece? Seria tempos angustiosos, então foi difícil, não foi fácil, né, reconstruir a cidade. Depois falou assim, ó, depois das 62 semanas, ou seja, aqui, ó, ok? Então, passou 7 semanas, depois passou mais 62 semanas. Ele está falando disso aqui, ó, tá? Depois das 62 semanas, será morto ungido, que no caso é Cristo, né? E já não estará, ok? Então, aqui, olha, a gente pega como um marco, que é o que? A morte de Jesus. E veja que os judeus, eles não creem, né, que Jesus Cristo, que o Messias, né, ele tem duas vindas, né, como ensinam os cristãos. Só que eles desconsideram o que Daniel está falando. Daniel está falando, olha, que ele seria morto e não estará. Em outras versões fala que não teria nada para si. Quer dizer, está significando aqui, falando que a primeira vinda do Mashiach, ele morreria e não teria assumido o reinado. Tá? Vamos colocar outra versão aqui para ver se... Ó, mas não para si mesmo. Ok? Vamos ver outra versão aqui. Já não estará. O ungido será suprimido e ninguém será a favor dele. Essa versão fala assim. JK. Será tirado da cidade, né? Essa versão fala assim. O ungido passará pela morte e, portanto, será tirado da cidade. Ou seja, de Jerusalém, né? Ele estava em Jerusalém, estava pregando, estava ensinando, né? E acabou que ele morreu e teve que voltar para os céus, né? O Atos dos Apóstolos explicam isso. Cortando fora o Messias, mas não por causa de ele mesmo. Quer dizer, o Messias será cortado, mas não era por causa dele mesmo, era por causa do pecado do povo, né? Então, cada versão que você pegar aqui, você vai ver um tipo de explicação diferente, né? Vamos ver essa aqui. Será morto injustamente, tá? Essa aqui.
já não haverá mais lugar para ele. Bom, todas as profecias aqui estão apontando que Jesus, Yeshua, né, que o Messias, no caso, iria morrer no final das 69 semanas. Bom, o fato é que Jesus morreu, certo? Alguns falam que é no ano 30, outros falam que é no ano 33. Também tem problemas com relação a essas datas aí. Mas vamos supor que seja, né, no ano 30 ou no ano 33. Um desses 2 anos aí. Então, se você contar para trás, você vai saber exatamente quando que se inicia esse decreto, né? Ok? Mas fica difícil porque, levando em consideração a defasagem de 4 a 20 anos, todas as formas a gente teria um erro. Então, é bem difícil falar sobre isso, né, sobre essas datas corretamente. Para nós hoje, né, 2000 anos depois. Para os judeus e para os estudiosos, eles sabiam exatamente quando o Messias apareceria. Tanto é que as pessoas estavam esperando o Messias. Tinha já uma grande euforia, né, na nação de Israel esperando um Messias, porque quem estudava Daniel, naquela época eles sabiam exatamente quando, né, que foi o decreto, né, que Israel recebeu para reconstruir a cidade, né. Então a galera já sabia ali mais ou menos quando o Messias apareceria. Tinha pessoas que sabiam até quando ele ia nascer, né. Os astrólogos lá que foram visitar o Mashiach, né, quando ele nasceu, eles calcularam lá, né, por meio de profetas, por meio de coisas, né. Tudo indica que eram babilônios e que os escritos do profeta Daniel ficou na Babilônia, né, cópias, e por isso que eles conseguiram chegar na data correta e realmente encontraram Jesus ali com uns 2, 3 aninhos, né. Não foi nenenzinho não, mas já encontrou ele bebezinho ali, sabendo que o rei de judeus tinha nascido. Pelos cálculos, né? Pelos cálculos que eles fizeram. Então, pessoas, o objetivo desse vídeo hoje não é entrar nessas questões de datas, tá? Do que a data histórica fala, nada disso. Que é um assunto mais complexo. Mas é só mostrar para vocês este ponto de vista aqui. Então, vamos lá. Jesus morreu exatamente no fim da semana 62. Só que agora, preste atenção na descritiva aqui, ó. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Note que esta frase, ela cria para nós, na profecia, um problema sério. Porque se nós fôssemos colocar mais uma semana aqui, olha... a gente adicionaria aqui mais 7 anos. Porque cada semana aqui no caso significa 7 anos, né? Entende? Uma semana, 7 anos. Certo? Olha. Uma semana. Cada dia, um ano. Quantos dias tem uma semana? 7. Então, 7 anos. Certo? 7 anos. Então, se você pegar aqui, olha, e digamos que depois das 69 semanas o Mashiach morre, então, e já contar 7 semanas daqui para cá, então, digamos que o Mashiach morre no ano 33. Digamos, tá? Então, quer dizer que no ano 40 acaba a última semana. Ok? Depois de Cristo descer. Então no ano 40 acaba a última semana. Se ele morre no ano 33, né? Porque aqui falou que depois, olha, vamos ler de novo lá para não ter dúvida. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Tá? Quer dizer, se você fazer a conta aqui, olha, aí você vai ter aqui, ó, as 62 semanas depois dela, ok? Se no final das 62 semanas o Messias morreu, e ele morreu no ano 33 depois de Cristo, né? Da Era Comum, digamos assim.
Então a gente teria que colocar mais uma semana, certo? Mais uma semana, quer dizer, mais 7 anos. Se ele morreu no ano 33, então o fim da última semana seria o ano 40. Até aí tudo bem? Tudo bem, né? Alguns falam assim, não, mas você tem que colocar em consideração que ele morreu no meio da semana. Alguns falam assim, né? Morreu no meio da semana. Só que aqui não está falando isso. Aqui falou que depois das 62 semanas o Cristo morreria, tá? Mas vamos também supor que foi na metade da semana, né? Então, Jesus, no caso, teria ter morrido, né? Digamos que ele teria morrido ali no ano... Se no ano 33 fosse a metade da semana, teria mais 3 anos e meio, né? Então ficaria o ano 36. Alguns defendem isso, tá? Tô falando pra vocês porque alguns defendem. Então aqui, ó, ano 33, vou colocar aqui embaixo aqui, ó. Ano 36, né? Sem base nenhuma histórica, as pessoas falam que Estevão morreu, né? E que o Cornélio foi convertido nessa data. Mas não tem nada na Bíblia, não tem nada na história que comprove isso. Isso, pra mim, é mera especulação, tá bom? Até coincidência, talvez. Mas somente isso. Não tem nada que comprova que foi exatamente no ano 36 que Cornélio se tornou convertido e que Estevão morreu. Não tem isso na Bíblia, não tem como comprovar isso. Mas tudo bem. Indiferente, não importa, tá? Se é no ano 33, que acaba as 70 semanas. Se é no ano 30, ou 29, né? Que acaba as 62 semanas. Não importa. O que importa é essa informação que o anjo dá aqui, ó. Essa informação acaba com tudo isso aqui, ó. Acaba com tudo isso aqui, ó. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. E já não haverá lugar para ele. A cidade, Jerusalém, e o lugar santo, o templo, serão destruídos pelo um povo de um governante que virá. Então, quando que acontece isso? Todo mundo sabe, isso aqui é comprovado historicamente, Deus, ele preservou isso, né? Que, vamos colocar que 70 é esse ponto aqui, ó. 70 era comum. Ou, como eu estava fazendo ali, né? Descer. Embora descer também é errado, né? Depois de Cristo é errado. Então veja bem o que eu estou falando. A cidade e o lugar serão destruídos pelo povo do governante que virá. Então, veja que ele fala das 62 semanas como sendo... teria um fato que ocorreria no final das 62 semanas. O quê? A morte do ungido. Quer dizer, a morte de Jesus. Ponto. Isso aconteceu de fato. Só que aí, a última semana que faltava, que seria 7 anos, ele já fala de coisas que não tem como você colocar na cronologia. Não tem como. A não ser que Jesus Cristo morreu no ano 63 da Era Comum. Para que isso tudo possa se enquadrar na profecia das 77 semanas. 70 semanas, né? Porque quando ele fala disso aqui, olha, ele está falando das 70 semanas, pessoal. Não tem como você desvincular este evento aqui, olha, da profecia. Entendeu? Ó, aqui, de acordo com a visão de algumas religiões, né, de alguns estudiosos, as 70 semanas findou aqui, ó, no ano 36 ou no ano 40, beleza? Beleza, então findou. A profecia está cumprida, está tudo selado, né? Como falou lá. Só que aí o anjo fala de uma coisa que não aconteceu nesse período. E está historicamente comprovado que aconteceu quase que 40 anos depois. Entende?
Quer dizer, o evento da destruição, que ele está falando aqui, olha, a cidade e o lugar serão destruídos por um povo do governante que virá, no caso Roma, isso aconteceu no ano 70. Então, as últimas semanas, os acontecimentos dela, você vê que se ela realmente terminou aqui igual eles falam, tá errado. A profecia tá errada. Entende? Então parece que nesse momento aqui, olha, existe uma brecha, sabe? Sobre os eventos. Essa última semana, ela pode indicar um período de tempo. Um período de tempo que não é linear com a profecia. Porque se fosse linear com a profecia, isto aqui não poderia estar aqui. Ou a história errou falando que Jerusalém foi destruída no ano 70. E isso não aconteceu. Tanto é que não daria nem tempo, né, do Paulo pregar, das igrejas Coríntios, né, Romanos, Colossos, não daria tempo. Nem Paulo ia converter, dar tempo de Paulo converter. Se Jerusalém fosse destruído logo após a morte de Jesus, né? Então houve um grande período aqui entre a morte de Jesus e a destruição de Jerusalém. Agora, e a última semana? Entendeu a questão? Se a profecia acabou, porque quando acaba a profecia, vai acontecer isso aqui, olha. Acabar a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Então, a pergunta é, quando a profecia termina, de fato, as 70 semanas forem cumpridas todas elas, tudo isso aqui já teria que ter acontecido. Tudo teria que ter acontecido. A justiça eterna, a visão, o selamento da profecia. Aqui está falando do Santíssimo, né? Mas algumas versões trazem o Santo dos Santos, né? Aqui, ó, agora essa aqui é a tradução do Novo Mundo que a gente estava vendo. Cadê? Aqui, ó. O Santo dos Santos, para ungir o Santo dos Santos. Certo? Pode estar referindo-se a Jesus, pode estar referindo-se ao templo também, né? Pode estar referindo-se à igreja do Senhor Jesus. Não sabemos, de fato, o que é esse Santo dos Santos aí. Inicialmente, na Bíblia, o Santo dos Santos é um lugar, né? Dentro do templo de Jerusalém. Mas esse templo foi destruído, né? O contexto fala que ele vai ser destruído. Então, como que esse santo vai ser ungido se refere-se, né, ao templo físico? Sendo que aqui está falando que ele vai ser destruído. Aqui, ó. E o lugar santo serão arruinados pelo povo ter um líder que há de vir. Então, se aquele lugar santo ali da profecia refere-se ao mesmo lugar santo do templo, então está querendo dizer aqui que vai ter que ter uma reconstrução do templo novamente. Só assim o lugar santo vai ser ungido novamente. Ok? Talvez isso aqui seja referência de Ezequiel, quando Ezequiel fala sobre o templo que haverá no reino de Cristo. Haverá um templo, em Ezequiel fala sobre isso. Haverá um templo, Mashiach vai reinar na terra e vai ter um templo em Jerusalém. Isso é bíblico, isso está em Ezequiel, isso está em Zacarias. Fala até de sacerdotes lá. Então, a primeira possibilidade é ser algo literal. Então, vamos trabalhar nessa possibilidade. Qual é a possibilidade? Que vai ter que ser ungido o Santo dos Santos. Aqui, ó. Ungir o Santo dos Santos. O Santo dos Santos refere-se primeiramente na Bíblia como o quê? Em todo o contexto bíblico geral. É o lugar que ficava depois do Santo. O Santo dos Santos é o Santíssimo, gente.
Deixa eu ver se tem alguma referência aqui. Depois a gente vai ver com mais cuidado isso aqui, para entender de fato o que está falando. Mas no contexto geral da Bíblia, Santo do Santo, ou Santíssimo, é o lugar que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer a expiação dos pecados. E a gente não pode também descartar a possibilidade de que existe um templo que será reedificado quando o Messias voltar, né? Isso aí está em Ezequiel, gente, pelo amor de Deus, né? Zacarias, Ezequiel, Isaías, tudo fala disso. Quando o Messias estiver aqui no mundo governando, vai ter um outro templo. O templo atual não existe mais. Por quê? Porque os romanos destruíram. Então, em primeira análise, essa profecia só fecha quando o Santo do Santo for ungido. Ou seja, o templo vai ser reconstruído e o Messias vai ungir esse lugar com a sua presença. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade. Aqui está referindo-se ao Messias para ungir o Santo dos Santos. Talvez algumas Bíblias, né, fazem entender que é o Messias, como a tradução do Novo Mundo. Santo dos Santos, certo? Santo dos Santos é Jesus, né? Jesus é o Santo dos Santos. De todos os santos, né, ele é o mais santo de todos. Vamos colocar outra Bíblia aqui. O Santíssimo. Aqui já é o quê? O lugar de adoração. Vamos ver aqui, ó. Aqui. Separado, né? Kadosh. Então fica difícil, né, a gente entender se está falando do lugar ou se está falando de Jesus. Tá? Mas no contexto bíblico geral é lugar. O Santo dos Santos sempre foi visto para qualquer judeu falar Santo do Santo com ele. O Daniel mesmo deve ter entendido que era Jerusalém, né? Quando ele ouviu essas palavras aqui, ele deve ter entendido. Jerusalém vai ser reconstruída. Porque ele não conhecia um outro Santo do Santo. A não ser o lugar mais santo que tinha na terra, que era o lugar onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Mas também pode estar referindo-se a Jesus, né? Então, ele de fato, né, nesse período das 70 semanas, aí eu quero que você tenha uma consciência do seguinte. Talvez a profecia está falando que neste período das 70 semanas essas coisas iriam acontecer. Talvez possa estar falando que não significa que todas as coisas têm que acontecer no mesmo tempo, entende? Então, por exemplo, quando ele se batizou, né, e foi ungido lá com o Espírito Santo, ele talvez pode ter se referindo-se a isso, né, para ungir o Santo dos Santos. Ou também, no Pentecoste, né, quando ele derrama sobre a igreja o Espírito Santo, também pode referir-se, né, ao Santo dos Santos. A igreja ser o Santo dos Santos. O lugar mais profundo que o sumo sacerdote entra, que é no coração e na alma das pessoas. Pode referir-se a isso também. Tá vendo que eu estou dando possibilidades, eu não estou amarrando nada? Eu não gosto dessa ideia de amarrar uma ideia só. Eu tenho possibilidades na minha mente. Então, esse ungir o Santo dos Santos pode ter sido Jesus ao batizar a igreja, né? Os 120 discípulos ali, depois todos os outros subsequentemente, até o último que será selado. Pode significar isso. Não sabemos. Então essas possibilidades existem, né? Agora, para selar a visão, qual visão? A visão de Daniel, né? A visão que ele está tendo aqui de tudo isso, dos animais, né? Então veja que o contexto aqui ele é mais abrangente, não pode ser só aqui, ó, as 70 semanas não pode morrer aqui. Por quê? Porque ele está falando aqui do quarto animal. Veja aqui. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra. Desolação são determinadas. Então, esse rei aqui do príncipe que virá é o quarto animal aqui de Daniel. Pode recorrer à profecia do capítulo 7. Tá? O capítulo 7 fala sobre isso. Então, o que é Roma, no caso, né?
que destruiu o templo em 70. Está referindo-se a isso. Fora aqui do período das 70 semanas de forma contínua, né? Você vê aqui que há uma abertura no templo. Não tem como esses eventos acontecerem aqui, porque morreria ali no máximo no ano 40. No máximo no ano 40. Entendeu aqui o negócio da última semana? Bom, vamos nos ater agora a outra coisa que está lá escrito lá em cima lá. Para dar fim à transgressão, para cessar a transgressão e para dar fim ao pecado. Bom, o pecado, a gente pode até argumentar que quando Jesus Cristo morre, ele elimina o pecado, certo? Lógico que ainda existe pecado no mundo, mas quem já está em Cristo é como se já tivesse salvo, né? A Bíblia fala isso. Em Cristo não temos mais condenação. Então, olhando pelo lado, né, sacrificial do resgate de Cristo, Jesus já aboliu a morte e o pecado quando ele morreu. Fato. Então isso poderia ter acontecido aqui, nessa semana, nas 70 semanas. Só que isso aqui não, olha, para cessar a transgressão. Para fazer cessar a transgressão. Ok? Por quê? Porque a transgressão ainda não cessou. A transgressão ainda não cessou. Você tem dúvida de que a transgressão cessou? Não cessou, né? Existe transgressão ainda acontecendo na Terra. Então a profecia fala que quando tudo terminar, quando as 70 semanas terminarem, a transgressão vai ter chegado ao fim. Qual transgressão? Eu não fiz essa pergunta? Qual transgressão? Não vou responder também. Para expiar a iniquidade, para fazer justiça eterna. Será que a justiça eterna foi realizada? Nós sabemos que não, pessoas. Essa justiça só vai ser realizada quando o Messias sentar no seu trono, que é de direito. Aí sim a justiça vai ser feita aos judeus, aos gentios, aos mortos, aos vivos, aos anjos. A justiça só acontece quando o Messias, ele de fato começa a reinar aqui na Terra. Então fica claro para nós que essa profecia ela não abrange só até no ano 36 ou até no ano 40. Tem muitas coisas ainda que precisam ser realizadas que ainda não está nem próximo disso acontecer. Entende? Vamos voltar lá para baixo agora. Veja aqui, ó. E até o fim haverá guerra. Veja que isso aqui, olha, ele tá fazendo aqui, olha, o que? Uma extensão. Uma extensão. Quando que é esse fim aqui? Se de fato a profecia morre no ano 36 ou no ano 40, significa que do ano 36 ou do ano 40 para cima não poderia ter mais guerra. Por quê? Porque até o fim haveria a guerra, ou seja, quando acabasse as 70 semanas não teria mais guerra. É isso que o texto está me dizendo. Em outras palavras. Só que acontece que ainda está tendo guerra. Em 1914 teve uma guerra, em 1945 teve outra guerra de cunho mundial. Existem várias guerras acontecendo no mundo atualmente. Guerras, não só guerras de armas. Existem guerras de tecnologia, guerras de comerciais. Várias guerras estão acontecendo, guerras civis. E Jesus fala que até o fim haveria guerra. Então, enquanto tiver guerra, significa que as 70 semanas não acabaram. Entende? Este aqui que é o ponto principal do estudo. Enquanto tiver guerra, significa que as 70 semanas não acabaram. Qual que é a guerra que acaba com as 70 semanas?
É a guerra do Armagedon. A Bíblia está toda interligada. Daniel está interligado com o Apocalipse. A última guerra é a grande guerra, que o próprio Jesus ele vai travar. Messias. Desolações são determinadas, pessoas. Isso que está acontecendo hoje já está tudo determinado. O Criador sabe já que vai acontecer, por que vai acontecer, como que vai acontecer, quando irá acontecer. E nós somos espectadores dessas profecias. Aqui, ó. Guerras continuarão até o último dia. Aqui está falando das 70 semanas. O último dia das 70 semanas. E a assolação de todo tipo já foram determinadas. Inclusive, até os profetas já falaram sobre elas. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo de sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi afligido. Aqui está falando de Jesus, né? Se você pegar todo o relato bíblico, você vai ver que os profetas falam que essa desolação iria acontecer. O tempo todo os profetas falam sobre isso. Vezes se aplica a Jerusalém, vezes é para um dia futuro. Presta atenção na descrição agora desse governo. Esse governo, pois, com sagacidade, firmará com muitos um pacto, que durará uma semana. Olha essa uma semana aqui. Lembra que está faltando uma semana? Ah, uma semana falando dela aqui. Este governo é quem? O governo que destruiria Jerusalém. Então está falando de quê? Está falando de Roma? Por aí. Não vou falar que seja Roma. Porque você não pode encarar aquela fera como se fosse só Roma. O quarto animal de Daniel, ele é um animal totalmente Frankenstein. Ele é um remendo de um monte de bestas, né? Um monte de bestas remendadas ali. E, inclusive ele sai até um chifre pequeno dele. De 10 sai 1 e quebra 3. Então, começa em Roma. A história da sétima semana, da última semana começa em Roma. Por quê? Porque Roma destruiu Jerusalém. Então, é um marco, tá? É um marco. Só que não termina no ano 70 isso. A história não termina no ano 70. Por quê? Porque isso que está sendo falado aqui não aconteceu ainda. Um pacto que durará uma semana. Mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e da oferta de manjares. E em uma das principais alas do templo será colocado o sacrifício terrível e a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Então vamos lá, gente, vamos prestar atenção aqui no que está falando. Na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e oferta de manjares. Aqui algumas pessoas relacionam isso com o que aconteceu no templo, né? De fato, em 70 o templo foi destruído. De fato, os sacrifícios e ofertas de manjares pararam de acontecer novamente. Quando Daniel estava orando por quê? Porque não tinha o sacrifício de manjares e o sacrifício de oferta. Aí o anjo falou com ele que a cidade seria reconstruída. E também falou com ele que a cidade seria destruída. Ok? Então muitos interpretam essa passagem como sendo aplicando-se a 70 era comum, quando a destruição aconteceu em Jerusalém, de fato não tinha como mais oferecer sacrifício nem manjar. Só que aí falou que é na metade da semana, né? Algumas pessoas falam, né, de cabeça agora eu não vou lembrar qual foi o imperador que mandou colocar uma imagem de Zeus no templo, né? Apontando para esse fato. Outros até falam, né, da época da helenística, onde que eles ofereceram um porco no templo, na época de Macabeus.
Só que aí já está fora totalmente dessa uma semana, né? Porque Macabeus ele é antes de Jesus Cristo morrer. Então, pelos eventos que nós estamos seguindo aqui a cronologia, só pode ser depois do Messias morrer, não pode ser antes. Então, aqui você já descarta, né? Essa possibilidade daqueles que colocaram um porco no templo, né? Referindo-se a isto. Não é isto. Não pode ser isto. Pela simples lógica de tempo, temporal. Isso aqui é um erro temporal. Se você falar que essa profecia se cumpriu lá com os gregos colocando a oferta de porco no templo, é um erro temporal. Não bate com a profecia aqui. Então, isso aqui deveria acontecer depois da morte do Messias. Então tá, 70 pode ser uma possibilidade? Sim, 70 pode ser uma possibilidade. Ok? E aí termina a profecia de Daniel no capítulo 10. A grande abominação até a consumação e o fim que está decretado para alcançar o exterminador e assolador. Vamos ver aqui nessa Bíblia aqui. E esse rei fará um tratado de paz com Israel, que deverá durar 7 anos. Depois de 3 anos e meio, ele quebrará sua palavra. Vai obrigar os judeus a parar com todos os sacrifícios e ofertas religiosas. Depois, com ponto alto de todas as suas maldades, esse inimigo vai desrespeitar horrivelmente o templo de Deus. Mas, na hora exata em que Deus planejou, o terrível castigo acontecerá de repente contra este perverso. Algumas pessoas, né, inclusive o tradutor dessa Bíblia, tem essa visão, né? Pelo que parece aqui. Ele dá detalhes demais que a palavra não dá, né? Mas ficou bem claro aqui o que ele quis dizer. Algumas doutrinas acreditam, né, que haverá uma reconstrução do terceiro templo e esse governador aí, ele vai fazer, que é o anticristo no caso, ele vai fazer um acordo com os israelitas, né? E os israelitas vão voltar a oferecer sacrifício. Aí depois, quando tiverem 3 anos e meio, ele quebra este acordo e aí ele faz os judeus pararem de oferecer sacrifício. E aí ele vai e nesse templo ele faz uma coisa terrível, né? Aparece uma coisa terrível nesse templo aí. A gente pode afirmar que isso aqui é mentira ou verdade? Não, não tem como a gente provar isso, porque ainda não aconteceu. Então realmente pode acontecer. Isso aqui pode acontecer. Não aconteceu ainda, pode acontecer. A gente bater no peito e falar que não vai acontecer é muito complicado, porque a gente não sabe, a gente não prevê o futuro. Isso pode ser uma coisa que possa acontecer sim. Entende? Pode sim acontecer de construírem um novo templo, pode sim de enganarem os judeus, pode sim dos judeus voltarem a oferecer sacrifício, pode sim de na metade desse período eles fazerem, né, uma quebra dessa palavra e começarem a perseguir. Só que quando nós falamos disso, a gente tem que levar em consideração o contexto aqui dos seguidores de Jesus, né? Então existem cristãos também nesse meio todo. As duas testemunhas não é só judeu, também tem cristãos. Então esse contexto já parece um pouco fantasioso, né, quando a gente põe nesse contexto. Porque os cristãos, eles de forma alguma, eles irão apoiar, né, esse tipo de coisa. Pois Jesus já morreu por todos os nossos pecados. Mas pode acontecer, né? Pode ser um dos últimos fatores que façam que os judeus acordem, né, e vejam e reconheçam o Messias de fato. O que eu posso dizer sobre isso é que isso é uma coisa que pode sim acontecer. Mas vamos pensar numa outra possibilidade também. Digamos que esta coisa, este rei, né, esse rei aí fará um trato com muitos, né? Não fala que é Israel, fala que é com muitos. Outra versão bíblica aqui, ó. Com muitos. Não é com judeus, é com muitos. O tradutor da Viva, né, colocou a opinião deles, né? Não é com os judeus, é com muitos. Fará uma aliança com muitos. E na metade da semana fará cessar a oblação. Quando você lê já nessa versão aqui, você já vê que isso aqui pode realmente tratar-se de outro assunto, né? Que existe um estudo no canal aí que eu ensino o que significa, né?
esse sacrifício de manhã e de tardinha, que representa as orações dos santos, o trabalho de Yeshua como sumo sacerdote, que nos visita todos os dias para nos dar Espírito Santo, para nos limpar dos nossos pecados. Então, de acordo com outros estudos bíblicos que um dia eu vou fazer no canal, né, podia ser até a parte 2 desse estudo, acontece que esse rei mau aí, ele vai perseguir os verdadeiros seguidores de Jesus e os judeus no mundo todo. Tem um estudo no canal que fala sobre... fala exatamente sobre o ateísmo, né, agressivo que vai acontecer. Depois vocês procuram no canal aí um estudo que fala sobre isso. Então, uma das formas de atacar o povo que esse governo vai fazer é acabar com a religião, gente. Tanto a religião cristã como a religião judaica. Certo? Então, o que vai acontecer? Esse cessar de sacrifícios pode significar que muitos cristãos estarão sendo mortos, de acordo com a profecia de Daniel, capítulo 7, capítulo 9. Tá? Capítulo 10, capítulo 11, tudo fala disso. Capítulo 11 fala disso também. Esse personagem não está só aí na profecia de Daniel, no capítulo 9. Este outro rei que vai vir refere-se ao chifre pequeno, na outra passagem de Daniel. E ele vai estar pisando, matando. E exatamente, né, na metade da semana, né? Se você fazer a correlação, você vai ver que isso tudo acontece na metade da semana. Lá em Daniel capítulo 7, 25 diz: Ele fará até mesmo palavras contra o Altíssimo e hostilizará continuamente os próprios santos do Supremo. E tentará mudar tempos e lei, serão entregues às suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, exatamente bate com isso, essa descrição aí. Então, essa metade da semana que vai ser tão importante, que é tempos, tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, né? Ou tempos, tempos e metade de um tempo, que é descrito em várias passagens, inclusive também em Apocalipse capítulo 13, que nós vamos fazer um estudo depois baseado nisso, leva essa semana para um período final dos tempos. Essa é uma semana, está claro na Bíblia, que ela tem um desfecho no último período de tempo do mundo. Isso vai ficar para um outro estudo, tá bom? Vocês entenderam por que não pode ser 70 anos seguidos, 70 semanas seguidas, né? Não pode ser, não tem como ser. Existem eventos ali que estão descritos para o final do tempo, que ainda não aconteceu. Talvez vocês ainda não entenderam quais são esses eventos, que eu vou mostrar num outro vídeo. Esse vídeo já está dando 1h08, então já tá bom, vamos terminar por aqui. Mas esses eventos dessas 3 semanas aqui, ó, desses 3 anos e meio que são falados aqui, ó. Aqui é claro, gente, uma semana, quer dizer, 7 anos. Na metade da semana, fará cessar sacrifício e oblação. Metade da semana é o quê? 3 anos e meio. O que acontece nos 3 anos e meio? Eu vou fazer o próximo vídeo falando sobre os 3 anos e meio. Vocês vão ver que não tem como essa última semana ser aqui, ó. Não tem como. Não tem como ser. Por causa das descrições dessa metade da semana aqui. Os eventos narrados na Bíblia sobre essa metade da semana é esclarecedora. Vai nos trazer na mente por que não pode ser agora, essa última semana. Por que já não aconteceu ainda? Tá bom? Espero que este estudo já tenha trago alento, tá, aos seus corações, da veracidade das profecias, das palavras do anjo Gabriel a Daniel, que de fato são palavras do Eterno, e que essas palavras estejam na tua mente e no seu coração para te fazer crer que o nosso Rei
ele vai reinar. E quando as 70 semanas chegar ao fim, haverá justiça eterna. Shabbat Shalom a todos, em nome de Yeshua HaMashiach e de Yod-Heh Vav-Heh, nosso Deus e Pai.